Saudações trabalhistas, bem-vindo ao canal Centelhas. Eu sou Pedro Pereira e nesse vídeo quero comentar as últimas novidades dessa semana sobre Ciro Gomes, a pesquisa, exame, ideia, a sabatina na UOL e o que isso traz de consequências de novidade a respeito da pré-candidatura de Ciro Gomes à presidência da República. Se você acompanha já aqui o canal, sabe qual é a minha opinião a respeito das pesquisas eleitorais que têm saído, né? Nunca antes na história desse país vimos tantas pesquisas eleitorais e não é à toa. Isso não é um fato aleatório, não é um dado qualquer. As pesquisas fazem parte dessa estratégia de guerra híbrida que nós estamos vivendo. Mas ainda assim podemos fazer uma leitura dessas pesquisas e desvelar alguns elementos bastante interessantes para pensarmos. A última pesquisa, Exame, Ideia, publicada na revista Exame na noite da última quinta-feira, dia 21 de abril, foi a primeira pesquisa a mostrar Ciro Gomes com 2 dígitos de intenção de voto. Ciro chegou a 10% de intenções de voto. Um dado que foi muito comemorado pela militância, diga-se de passagem. Mas eu não quero ficar preso apenas a esse dado, é importante olharmos para outros dados que essa pesquisa nos traz. Primeiro, que a gente sempre tem que olhar em qualquer pesquisa, quantas pessoas participaram dessa pesquisa? 1.500 pessoas que foram ouvidas entre 15 e 20 de abril. Além de Ciro Gomes em terceiro lugar com 10% de intenções de voto, a pesquisa mostra que Lula continua liderando as intenções de voto com 42% e Bolsonaro em segundo lugar com 33%. Diminuiu a distância entre o primeiro e o segundo colocado nas pesquisas, mas ainda é muito grande a diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro colocado, Ciro Gomes. Mas é importante considerarmos que há também uma grande diferença entre Ciro Gomes em terceiro lugar e os outros nomes nessa pesquisa, como João Dória, Simone Tebet, André Janones, Sofia Manzanzo, José Maria Imael e outros. E um outro dado que eu sempre faço questão de chamar a atenção: brancos, nulos e indecisos, que nessa pesquisa somam em torno de 6 a 8%. E, embora as pesquisas façam parte dessa estratégia, dessa guerra híbrida, é interessante que essa pesquisa mostra alguns dados que rompem e desbancam alguns dos discursos sobre a política brasileira contemporânea. A primeira delas, Lula não ganha no primeiro turno. Cada vez mais é pequena a chance de uma vitória no primeiro turno, especialmente do primeiro colocado nas pesquisas, o ex-presidente Lula. Não é impossível, afinal de contas, política não é uma ciência exata, não é apenas questão de matemática, é questão de política. E até outubro de 2022, muita coisa pode acontecer. E eu temo que muita coisa pode acontecer até outubro de 2022, especialmente da parte do atual presidente Jair Bolsonaro, que já deixou muito claro que não tem lá muito respeito pela democracia. E os últimos fatos deixam isso bastante claro, haja visto o indulto que o presidente concedeu ao criminoso Daniel Silveira. Jair Bolsonaro tem as suas pretensões autoritárias, Bolsonaro é alguém de extrema direita, já deixou muito claro ao longo desses 4 anos de mandato que tem sim pretensões golpistas, e por essas e outras é fundamental tirarmos Bolsonaro da disputa. Entretanto, um dos discursos que cai por terra é o discurso de que precisamos votar em Lula para derrotar Bolsonaro. Lula é o único que derrota Bolsonaro. Se queremos tirar Bolsonaro, só temos uma alternativa, só temos uma esperança: Lula. E me parece que não, Lula não é a única opção. Pode sim ser uma opção, mas não é a única opção. Mas não vou me estender sobre isso porque o último vídeo aqui do canal fala exatamente sobre isso. Portanto, por essas e outras, não é prudente, não é saudável, não é interessante nós nos deixarmos levar por esses discursos alarmistas de precisamos tirar Bolsonaro a qualquer preço, vale tudo para tirar Bolsonaro. Eu acredito que para tirar Bolsonaro vale uma boa estratégia, um bom projeto e uma boa disputa política.
E isso me leva a pensar em um outro discurso muito veiculado desde 2018, a tal da polarização. Já falei sobre a polarização em outros vídeos aqui no canal, mas é importante a gente voltar para ela justamente a partir da última entrevista, aliás, da sabatina na UOL com o Ciro Gomes. Aliás, diga de passagem, uma excelente participação, acho que o Ciro se saiu muito bem num ambiente claramente hostil, mas não quero me estender aqui sobre isso porque o canal Ciro Progressista já fez uma ótima análise sobre essa participação do Ciro no UOL, o canal Politizando também, vou deixar o link aqui na descrição para que vocês confiram nesses canais também. Mas o ponto aqui é, em vez de polarização, nós deveríamos estar falando em politização. E Ciro Gomes foi muito claro a respeito disso nessa sabatina. Lula e Bolsonaro não são as duas faces da mesma moeda. Ciro disse isso muito claramente nessa entrevista. Com todos os defeitos que os dois têm, com todas as suas particularidades, é preciso diferenciar que Lula é um democrata, Lula é um político que respeita as instituições, que respeita a república, que está dentro dos marcos estabelecidos. Enquanto Bolsonaro não. Bolsonaro é uma figura autoritária, uma figura golpista, tem as suas pretensões ditatoriais, é alguém que quer romper com a ordem estabelecida. Portanto, uma coisa é disputar com um político democrata com quem nós nos opomos no campo das ideias, no campo da economia, da política, dos costumes, enfim. Outra coisa é lidar com uma ameaça autoritária, que é contra tudo aquilo que nós acreditamos. Portanto, não, Ciro Gomes não endossa esse discurso de que Lula e Bolsonaro são a mesma coisa ou são faces da mesma moeda. E é nesse sentido que nós podemos pensar em uma polarização, aí sim, entre o autoritarismo e a democracia. Portanto, para aqueles que acreditam na democracia, aqueles que apostam na democracia, não é bom, não é saudável cair nesse discurso da polarização como se tratasse de uma partida de futebol. Não é bom, não é saudável essa perspectiva de nós contra eles. Não é prudente nos deixarmos levar por esse discurso soteriológico de que somente Lula nos salva do Bolsonaro, é preciso votar no Lula para que o Bolsonaro não ganhe, porque existe uma contrapartida para isso. É preciso votar no Bolsonaro para que o Lula não ganhe. E eu não quero isso, eu acredito que vocês também não. Nós não queremos Bolsonaro no segundo turno para que não haja nenhuma chance de que ele ganhe. E por fim, não é bom, não é prudente, não é saudável nos deixarmos levar por esse tipo de discurso, porque foi isso que nos levou à situação que nós estamos agora. Essa história de nós contra eles, essa história de polarização, ele não. Desde 2018 nós estamos nessa de nós contra eles e o resultado não foi nem um pouco positivo. Bolsonaro ganhou, Bolsonaro foi eleito e junto com Bolsonaro tudo aquilo que havia de mais abominável na sociedade brasileira ganhou destaque, muito destaque. Se nós formos levar por esse ponto, eles ganharam a disputa política, enquanto nós, do campo progressista, do campo da esquerda, do campo democrático, ficamos acuados e não soubemos lidar com isso ao longo de 4 anos. Eu não quero repetir esse erro em 2022 e eu acredito que vocês também não. Por essas e outras, é muito importante ter Ciro Gomes consolidado no 3º lugar. E vejam, eu falei 3º lugar e não terceira via. Esse discurso de terceira via é outra coisa que deve acabar, deve ser banida das nossas ideias, das nossas conversas, da nossa orientação estratégica. Essa história de terceira via caiu por terra faz tempo. Ciro Gomes é uma alternativa, aí sim. Ciro Gomes é a alternativa a Lula e Bolsonaro. Ciro Gomes é a alternativa à despolitização endêmica na sociedade brasileira, que nos leva a cair nesses discursos alarmistas soteriológicos. Ciro Gomes é a alternativa para a disputa política que nós precisamos para discutir que projeto de Brasil nós queremos para 2022 e em diante. Mas agora me digam vocês o que vocês acham. Conte a sua opinião aqui nos comentários. Já aproveita, curte esse vídeo,
compartilhe, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e tem outros vídeos aqui para você assistir. Nos vemos em uma outra oportunidade. Até